Olha, essa tela aqui, ela mudou agora, ó. A numeração agora vai ser assim, ó. 4.20, 5.20, 6.20, 7.20, até chegar ao 20.20, certo? Porque agora nós vamos ver, eu estou notando muito progresso em vocês, vocês estão muito seguros, então nós vamos ver agora as 4 disciplinas de uma vez só, viu? Tá certo? Vamos destinar 25 minutos para cada disciplina. Então, a gente vai ver português, matemática, ética e conhecimento técnico. Tudo no mesmo vídeo, certo? Para não ficar muito vídeo, que às vezes vocês ficam até sem entender, né? Tá certo? Então, sexta-feira vai ser o vídeo 5.20, também com as 4 disciplinas, tá certo? Aí há o novo horário de 15 às 16 horas. De 15 às 16 horas. Este lembrete aí eu faço toda a aula, para que vocês fiquem atentos a essa metodologia, né? Ver os filmes, ver os vídeos. O vídeo é esse aqui, esse papo nosso. Os filmes é aquele do YouTube. Ler os textos, esses textos aqui que a gente comenta, e resolver as questões de prova, né? Tá certo? Essa metodologia é infalível, pessoal. Nem que a pessoa não queira, ele vai entrar no IBGE, nem que não queira. Não, professor, eu não quero entrar no IBGE, eu quero entrar no IFCE. Mas entre logo no IBGE, viu? Entre logo no IBGE, depois vocês entram no IFCE, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. A trilha dos textos! A trilha dos textos. Hoje aumentou mais um aí, ó. A primeira trilha aí é português. A segunda trilha é matemática. A terceira trilha é ética. A quarta trilha é conhecimento técnico. E a quinta trilha é provas de concursos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos logo para a primeira trilha. Acentuação gráfica. Como cai questão, né, pessoal? Como cai questão em concurso sobre acentuação gráfica, né? Acentuação gráfica, tá certo? Então, nós vamos aí, tá certo? Falar dessas 6 regras. Qualquer questão que cair no concurso sobre acentuação gráfica vai se encaixar em uma dessas 6 regras, viu? Depois vocês, mais tarde, vão assistir o filme da professora Letícia, ela também vai dizer esta mesma coisa, tá certo? Qualquer questão do concurso vai cair, qualquer questão do concurso sobre acentuação gráfica vai cair numa dessas 6 regras aí, tá bom? Uma dessas 6 regras. Ainda tem mais uma regra que a gente pode chamar de regra, que é o acento diferencial, certo? Que caiu em todas as palavras, só tem agora em 2 palavras. O acento diferencial, com essa reforma que houve, ficou apenas em 2 palavras. Apenas em 2 palavrinhas, tá certo? Para diferenciar, para fazer a diferença, né? Tá certo? Então vamos lá. Vamos puxar o texto, né? Olhe bem, é o texto, eu vou marcando aqui, vou mudando de cor até a gente esgotar todos os textos, né? Ó, o primeiro que nós vamos ver vai ser esse aqui, tá certo? O primeiro texto que nós vamos ver vai ser esse aqui de português, tá certo? Então, esse vai ser esse primeiro aqui. Vou marcar em vermelho aqui. Nós vamos lá para ele. Nós vamos lá para o texto 4.1. Vamos ver se ele já está aberto aqui. Vamos ver se ele já está aberto aqui. Eu deixei todos abertos. Está aqui, 4.1. Está aí. Texto 4.1. Acentuação gráfica. Está dando para vocês lerem aí desse tamanho, pessoal? Ou quer que eu aumente mais? O que vocês acham? Quer que eu aumente mais? Para mim tá bom, professor. Eu vou aumentar mais, né? Vou aumentar mais um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui também na letra aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Parece que ficou melhor, viu, pessoal? Ficou melhor, viu? Desse jeito ficou melhor, não ficou, pessoal? Vou aumentar aqui também. Vou aumentar aqui também. Vou aumentar. Isso aqui parece que não vai dar para aumentar, não.
Esse aqui vai dar para aumentar. Aqui, eles estão muito juntinhos. Pronto, aumentei aí. Agora vamos aumentar essa aqui também. Só se eu botasse essas palavras para baixo, né? Vou botar essas palavras aqui para baixo, para a gente poder aumentá-las. Então, vou aumentar essa regra 3 também. A terceira regrinha nós vamos aumentar também. Terceira regrinha. Para ficar bom para vocês, viu? Para vocês lerem. Ficou melhor. Vamos para a quarta regrinha. Vamos aumentar também a quarta regrinha. A quarta regra. A quarta regra. Vamos aumentar para ficar melhor para vocês lerem. A quinta regra também. Vamos aumentar aqui a quinta regra também. Para que vocês possam ler com tranquilidade. Quero que vocês consigam ler com tranquilidade. Vamos para mais uma regrinha aqui, a sexta. É a regra do hiato. Mais uma regrinha aqui. Certinho. Aqui uma letra maior aqui. Pronto. A última regra. A última regra, que é o... Ainda tem mais um, pessoal. São 8 regras. Já tem mais um. Pronto. A última regra. Eu acho que vocês vão conseguir ler com boa folga, viu? Boa folga. Vocês vão conseguir ler com boa folga. Pronto, tá aí. Eu acho que ficou melhor, viu? Vamos ver. Eu tenho a impressão que ficou melhor. Então, vamos aproveitar e mudar aqui também. Vamos aumentar aqui também no texto aqui. Bem. Pronto, eu acho que ficou bem melhor. Eu acho que ficou bem melhor. Eu ainda vou botar aqui na taça. Pronto. Então, pessoal, tá dando para ver direitinho aí? Primeira regra. Primeira regra. Acentuam-se as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, O. Tá certo? Pelé, café, mas, né? Não, Pelé não. Pelé não seria monossílabo, né? Seria de sílabo, né? Mas, fé, pus, tá certo? Tá bom? Pá. Todas as palavras de umas sílabas tônicas, elas recebem acento se terminar em A, E, O. Certo? Terminando em I e U, não recebe acento. Tá certo? Mas 75% das vogais aí, ó. A, E, O. Aí terminando nessas aí, recebe acento. Tá bom? Mas, fé, pus. Tá certo? Vamos para mais uma regrinha. A segunda regra. Acentuam-se as palavras oxítonas, terminadas em A, E, O, em e ens, tá certo? Tá aí os exemplos. Charás, você, bisavô, também, porque agora, o foco agora é na tonacidade da sílaba, não é mais na quantidade de sílaba, tá certo? Tá bom? Então, as palavras oxítonas, que a sílaba forte cai na última, né? Na última sílaba, terminadas em A, em E, em O, em I, em, né? Tá certo? Esta regrinha é muito famosa, viu, pessoal? Esta regra é muito famosa. Terceira regrinha. Pessoal, a maior incidência de questões em concurso é nessa regrinha aqui, viu? Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em L, R, AN, I, X, N, P, S, né? U, S. Ião, tá certo? Incidência muito grande em concurso dessas palavrinhas, tá certo? Inclusive na questão de hoje da prova da banca CESP, tem abordando esta regrinha aí, viu? Então, é possível, terminou em L, paroxítona, né? Caráter,
terminou em R, paroxítona. Lápis, terminou em S, paroxítona. Fêmur, terminou em U, paroxítona. Álbum, terminou em paroxítona. Pólen, terminou em N, paroxítona. Bíceps, terminou em PS, paroxítona. Tá aí. Beleza, pessoal? Esta regra é famosa, viu? Mas vamos já ver numa prova aí. Nós vamos já ver numa prova. Quarta regrinha. Quarta regrinha. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Essa regra, pessoal, é tranquila, porque não tem exceção. Vocês sabem que português é cheio de exceção, né? Mas esta regrinha, acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, né? Proparoxítonas, tá certo? Aí não tem exceção. Autêntico, eu vou até marcar aqui a sílaba aqui, ó. Vou marcando aqui a sílaba, vou marcando, vou marcando, vou marcando, vou marcando, e pêndulo, pêndulo. Tá vendo aí, ó? Palavras proparoxítonas, proparoxítonas. Se a sílaba forte fosse no do aqui, seria paroxítona. Se fosse no lo aqui, seria oxítona. Mas é proparoxítonas. A sílaba forte é na antepenúltima. Nem é na última, nem é na penúltima, é na antepenúltima. Então, aí é uma proparoxítona. Tá bom? Vamos para a quinta regra. Os ditongos, aqui houve mudança, né, pessoal? Aqui houve mudança. Oi, el. Por exemplo, pessoal, assembleia. Assembleia, o que vocês acham? É acentuada a assembleia? Vamos ler a regra aqui para ver se vocês acham que se é ou não, né? Então, ó, os ditongos abertos, o e el, eles são acentuados em monossílabos e em oxítonas. Em monossílabos, mês, róis, véus, céu, tá certo? Em oxítonas, anéis, pastéis, herói, lençóis, chapéus, tá certo? Agora, não são acentuados em paroxítonas. Por exemplo, ideia tinha acento, mas perdeu o acento com a reforma. Plateia tinha acento, mas perdeu com a reforma. Heróico não tem mais acento. Herói tem, viu, pessoal? Herói tem. Jiboia não tem mais acento, tá certo? Que são paroxítonas, tá certo? Exemplo aí, autêntico, penúltimo, aqui, pessoal, não, aqui esses exemplos aqui foi lá da outra regra, né? Tá certo? Esses exemplos aqui foi esse. Vamos tirar aqui, senão vai dar confusão, certo? Eu já botei os exemplos lá em cima, então não precisa mais botar aqui. Vamos tirar aqui, senão vai dar confusão. Isso aqui foi da regra anterior, né? Bom, sexta regrinha. Nos hiatos. Quando o I, tá certo? Quando o I e o U são acentuados quando representem a segunda vogal do hiato, tá certo? Quando representa a segunda vogal do hiato. Quando apareçam sozinhos ou seguidos de S, na sílaba tônica. Não estejam seguidos de NH, né? Por exemplo, rainha. Rainha não tem acento, porque está seguido de NH, né? Tá certo? Então tá aí os exemplos. Caído, graúdo, tambaú. Urubu não tem acento, viu, pessoal? Urubu não tem acento. Porque em urubu não tem hiato. País, baús, caíste, né? Raul não tem acento, raiz não tem acento, transeunte não tem acento, rainha não tem acento, campanha também não tem, feinho não tem, tá certo? Então tá aí esta regrinha importante, viu, pessoal? Pega muita gente de surpresa essa regra. A sétima regra, acentua-se o E. Professor,
Você pode só voltar um pouco para eu terminar de anotar. Opa, vamos voltar aqui, vamos voltar. Se vocês estão achando que eu estou correndo, vocês me digam que eu diminuo o ritmo, viu? Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Quem foi que pediu? Quem foi? Aí. Olha aí, ó. Essa aqui é a sexta? Isso. Ó, os hiatos, o I e o U, eles são acentuados quando? Represente a segunda vogal do hiato, né? Tá certo? País, né? País. Apareçam sozinhos ou seguidos de S na sílaba tônica. Não estejam seguidos de NH, certo? Olha aí, graúdo aí, não está seguido de NH. Tambaú não está seguido de NH. Viu? Caído também não está seguido. País, baús, caíste, né? Tá certo? Então, esses aí são acentuados. Agora, os que estão aí, em seguida aí, não são acentuados. Ó, Raul não é acentuado. Raiz não é acentuado. Transeunte não é acentuado. Rainha não é acentuado. Campainha não é acentuado. Tainha também não é acentuado. Tá certo? Beleza? Então tá aí. Essa regrinha é muito legal. Essa regrinha é muito legal. Viu? Essa regra pega muita gente de surpresa. Mas vocês não vão ser pegos de surpresa, não. Vocês não vão ser pegos de surpresa, não. Porque vocês são futuros servidores do IBGE. Thaís, tu já sabe qual é o novo horário do nosso curso, Thaís? Você chegou depois? Sei sim, professor, de 3 às 4, né? É, exatamente. Muito bem. Das 3 às 4. Tá bom, ótimo. Divulguem com os outros, né? Para quem não veio hoje, para não ficar esperando, né? Sexta-feira, das 15 às 16. Terça-feira, das 15 às 16. Com as 4 matérias. Toda vez agora vai ser com as 4 disciplinas, tá bom? Podemos avançar? Pode, professor, obrigado. De nada, quando precisar é só pedir. Sétima regra. Acentua-se o E das formas verbais tem e vem no plural. Ele tem, não tem acento. Eles têm, aí tem acento. Viu? É até bom botar, né, pessoal, aqui, para poder fazer o comparativo, né? Por exemplo, se for no singular, não tem acento, né? Ele tem. Aí não tem acento, porque está no singular. Do mesmo jeito aqui, ele vem. Não tem acento, porque está no singular. Ele vem. Não tem acento. Só se estiver no plural, tá bom? Esta daí é a sétima regrinha. Vamos para a última regrinha, para a gente passar para outra disciplina. A última regrinha diz o seguinte, pessoal. Acentuam-se apenas 2 palavras com o acento diferencial obrigatório. Viu? Todas as outras acabaram, os outros acentos diferenciais. Só essas 2 ficaram, tá certo? Pô e pôde. Pô, verbo tem acento, pô, preposição não tem acento. Pôde, tempo passado tem acento, pode, tempo presente não tem acento. Viu? Beleza? E terminamos aí o nosso texto de português, tá certo? Terminamos o nosso texto. Vamos agora para o texto 4.2. Vamos voltar lá nos slides. Agora é o texto 4.2, matemática. Vamos deixar isso aqui para a última, né? Para vocês não engrossarem a cabeça. Vamos vendo aqui essas outras aqui que não tem matemática. Deixa a matemática para o final. Aí vem aqui, ó. Ética, texto 4.3. Ética, texto 4.3. Nós olha aqui, pessoal. Deixa eu puxar aqui o texto para a gente comentar, né?
Deixa eu puxar o texto 4.3, tá aí, ó. Nós já vimos, pessoal, o Código de Ética quase todo. Hoje nós estamos vendo o restante do Código de Ética, viu? Hoje nós estamos vendo o restante do Código de Ética, que é o capítulo 2, com esses 3 artigos aí. Fala sobre a comissão de ética. Ok? Então, vamos para lá, para o texto 4.3, tá certo? Vamos abrir o texto 4.3. Ver se a gente acha ele aqui. 4.3. Ixi, não estou achando ele? Estou. 4.3. Lá está ele, lá no finzinho, ó. Olha ele aqui, ó. 4.3. Tá aqui, ó. Este danadinho aqui é o Código de Ética, tá certo? Ele tem 2 capítulos, tá certo? Tem 3 sessões, tá certo? E o último capítulo, capítulo 2, trata da comissão de ética. Trata da comissão de ética. A seção 1 do capítulo 1 trata das regras deontológicas, né? Nós já vimos. Aí, depois das regras deontológicas, vem os deveres, nós já vimos também. Deveres, tá aí, ó, os deveres do servidor público, tá certo? E vem agora, depois dos deveres, vem as vedações. E ó, as vedações aí, tá certo? Aí termina essas 3 partes, essas 3 sessões terminam. Aí vem o capítulo 2. Capítulo 2, vocês estão aí com o Código de Ética na mão, né? O capítulo 2, certo? Ele fala exatamente, deixa eu puxar aqui uma transparência para mostrar para vocês. Ele fala da comissão de ética, viu? Ele fala da comissão de ética, certo? Então tá aí, ó. Ele fala da competência da comissão de ética, que é o artigo 16. Ele fala da incumbência da comissão de ética, que é o artigo 17, e ele fala da pena que aplicável, ela só pode aplicar um tipo de pena, que é o artigo 18, tá bom? Vamos aí pegar 3 voluntários aí para ler o artigo 16, o artigo 17 e o artigo 18. 3 voluntários aí. Quem vai ler o artigo 16? O artigo 16. Vamos ver aí. Quem vai ler o artigo 16? O artigo 16. É do capítulo 2. É o Código de Ética do servidor do IBGE. Vocês, apesar de começarem como temporário, mas vocês são considerados servidor também, viu? E esse Código de Ética aplica sobre vocês também, tá certo? Então, o Código 17, né? Aí, pessoal, tá errado aí, viu? Tá bom? Aqui é o código... não, tá certo, é o Código 16. O Código 16 fala ele diz o que compete, né? O que compete à comissão de ética, viu? Ninguém quer ler, pessoal? O 16? Ainda tem o artigo 19 que define o que é servidor público, tá certo? O artigo 19, ele diz o que é o servidor público. Viu? O artigo 19, ele define o servidor público, tá certo? Define servidor público.
Turma, nós vamos ler esse código também em mutirão, viu? Próxima semana, nós vamos dividir ele em partes, viu? E vamos ler em mutirão e tirar questões sobre cada parte dele, tá bom? Então, o artigo 16, ele diz o seguinte: a Comissão de Ética do IBGE está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa. A casa aí é o IBGE, né? No tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Então, se você cometeu uma falta grave no mau atendimento ou no zelo dos equipamentos de trabalho, dos seus equipamentos de trabalho, você também vai receber penalidade. Aí diz, ó, compete-lhe conhecer concretamente a imputação de procedimento susceptível de censura, tá certo? Você tem que conhecer, né? Aí ele vem no artigo 18, não, perdão, pessoal. Compete-lhe conhecer concretamente a imputação ou de procedimento susceptível de censura, tá certo? Aí vem o artigo 17, que ele vai dar a incumbência da comissão. Qual é a incumbência da comissão? Vocês sabem? Quem sabe aí qual é a incumbência da comissão? Voluntário aí, quem sabe? A incumbência da comissão de ética. Qual é a incumbência dela? Hein? Instruir e fundamentar processos, né, pessoal? Ela vai fornecer, quando necessário, os registros sobre a conduta ética do servidor, tá certo? Ela tem lá esses registros. Aí, se for solicitado para efeito de uma promoção, você fornece. Se for solicitado para outros fins, você fornece esses dados, tá certo? Tá bom? Essa aí é exatamente, viu? O que a incumbência dela, viu? Agora, o artigo 18 fala da pena. Turma, como cai em concurso, viu? Como cai em concurso, dizendo que a comissão de ética pode demitir, pode suspender funcionário, pode exonerar, pode isso, pode aquilo. Pessoal, a comissão de ética, anotem aí no caderninho de vocês. A comissão de ética, ela só pode aplicar uma única pena, uma única pena. Alguém aí sabe qual é essa única pena que a comissão de ética pode aplicar? Alguém sabe aí? Somente uma, só uma. Thaís, qual é essa única pena que a comissão de ética pode aplicar? É a de censura, professor? Somente esta, Thaís, somente esta. Ela não pode exonerar, ela não pode demitir, ela não pode suspender, ela só pode, tá certo, aplicar a pena da censura, tá certo? Outra coisa também, pessoal, que se fala muito sobre a comissão de ética nas questões de concurso, que o parecer que ela dá tem que ser assinado pelo presidente do IBGE. Negativo, negativo. Quem assina o parecer são os membros da comissão e com o de acordo da pessoa que cometeu a falta. Só isso, tá certo? Tá bom? Ok? Então, gravem bem isso aí. Primeiro, a competência. Segundo, a incumbência. Terceiro, a pena que ela aplica. E o último artigo, que é o 19, define o servidor público. Ele diz, ó, para fim de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então, vocês, pessoal, vocês vão ser considerados servidores públicos. Porque, mesmo sendo um trabalho temporário, tá certo? O artigo 19 da Comissão de Ética enquadra vocês como servidor público, ok? Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, esgotamos aí o Código de Ética, viu, pessoal? Agora, precisa haver segurança. E essa segurança nós vamos ter quando a gente for ler este Código de Ética em mutirão.
Nós vamos dividir ele em 10 ou 15 partes, e cada um vai ficar com uma parte e vai apresentar questões, como foi feito com o manual do recenseador, tá certo? Que é para lá que nós vamos agora. É para o manual do recenseador. É para onde nós vamos agora, certo? Tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos agora, dando continuidade, mais uma matéria aí, mais uma disciplina. Nós vamos agora falar do texto 4.4, tá certo? O texto 4.4, ele fala sobre, aqui, ó, sobre os conhecimentos técnicos, que é exatamente o manual do recenseador. Esse manual, pessoal, vocês já estão seguros sobre ele, porque já foi feito mutirão, tá certo? Vocês já fizeram questão em cima dele, então, vocês já estão seguros sobre esses conhecimentos técnicos. São apenas 60 páginas de matéria, porque tem 70 no manual, mas as outras 10 são coisas lá que não tem a ver com a essência, que é, tá certo? A ética, né? Então, são apenas 60 questões, meu povo. 60 questões, você lendo 5 questões todo dia, você fica isso aí, ó, fica no subconsciente. Fica no subconsciente. Você não erra uma lá no dia da prova, você não erra uma. Umazinha só você não erra, tá bom? Então, vamos lá para a disciplina conhecimento técnico, tá certo? Conhecimento técnico. Vamos procurar aqui o texto 4.4. Vamos ver se a gente acha aqui esse texto. Ele está por aqui, esse texto. 4.4. Aqui, achei. Tá bom aí essa letra desse tamanho aí, Thaís, tá bom? Essa letra desse tamanho aí, tá bom? Tá sim, professor. Beleza, ó. Ó, os instrumentos de trabalho do recenseador. Vocês vão ter esses instrumentos de trabalho aí, tá certo? Tá na página 13 do manual do recenseador, viu? Tá na página 13. Você vai ter o mapa do setor censitário, que é onde você vai atuar, é onde você vai perguntar, é onde você vai coletar os dados, você vai ter esse mapa em papel, tá bom? Mas ele também está no DMC, viu? No dispositivo móvel. Também ele está lá, digital. Mas você vai receber um em papel, tá certo? Mapa do setor censitário. Você vai receber também esse computador de bolso, né? O dispositivo móvel de coleta. Isso aí você vai receber, viu? Você vai receber o manual do recenseador, que vocês já conhecem, né? Que foi a apostila que o IBGE deu para vocês estudarem para o concurso. Vocês vão usar muito ela, sabe? Quando forem fazer o treinamento. Professor, qual é a função, qual a importância desse treinamento que nós vamos fazer quando a gente passar no concurso? É muito importante, viu, pessoal? Quanto melhor você estiver classificado, você pega um setor censitáriozinho melhor, entendeu? Quem estudou menos e quem o aproveitamento foi menor, vai pegar um setor censitário mais distante, que não é aquele que você desejaria, certo? Entendeu? Então, quem se sair bem no treinamento, poderá escolher um setorzinho que você gosta, tá bom? Setor censitário. Isso aí, pessoal, é um incentivo para a pessoa, mesmo já tendo passado no concurso, se interessar pelo treinamento, né? É um incentivo. Aí você também tem o manual do recenseador, tá certo? Que é este manualzinho aí que nós já estamos debatendo e estudando, e o manual de entrevista, só que esse aí é digital, certo? Manual de entrevista é digital, tá certo? Ok? Então, principalmente os instrumentos de trabalho são esses aí, tá certo? Principalmente esses aí, ok? São os instrumentos que você vai receber do seu superior, que tem uma questão sobre isso aí, viu, pessoal? Quem é o superior do recenseador? A quem é que o recenseador se reporta? Viu? Se reportaria no sentido de dever na hierarquia, né? Obediência. Você deve obediência, tá certo? Na hierarquia lá, na estrutura, né? Do manual, você já leram a estrutura lá, né? Começa lá do coordenador do censo, aí vai descendo. O recenseador, pessoal, é o último, né? É o chão de fábrica, mas é da maior importância.
da maior importância. Diz lá no manual. Por quê? Sem os dados do recenseador, o censo não tem a utilidade que tem, tá certo? Então, hierarquicamente, você pode ser o último, tá certo? Mas na importância, você é o primeiro, tá bom? Tá certo, pessoal? Hierarquicamente, você pode ser o último aí, né? Mas, funcionalmente, você é a sentinela do censo, viu? É importantíssimo você para o censo, tá bom? Então, tá aí, pessoal, viu? Vocês têm tudo esses aí, vocês têm todas essas informações sobre, vocês têm aqui o manualzinho, ó, o manualzinho aqui, vocês têm da página 13, tá dito aí, ó, a partir da página 13, vocês têm todas as informações sobre os instrumentos de trabalho, tá certo? Todas as informações vocês têm sobre os instrumentos de trabalho, ok? O mapa do setor censitário em papel, né? O dispositivo móvel de coleta, tá certo? Ainda dentro desse dispositivo móvel tem os 2 questionários, né? Tem o questionário básico e tem o questionário da amostra. Pode ser perguntado, pessoal, qual é dos 2 questionários que tem mais detalhe? Vocês, quem foi que leu essa parte aí? Qual é dos 2 questionários que tem mais detalhe? É o questionário básico ou é o questionário da amostra? Quem arrisca dizer aí? Olha, pessoal, como é legal você ler esse manual, viu? Leia todo dia. Daí saem Professor, 20. Sim, com mais detalhes, você diz com mais questões? mais questões, exatamente. É. Qual é? É o básico ou é o da amostra? Eu acho que é o da amostra. É o da amostra, viu? Tá certo? Tem bem mais informação, mais questões, viu? O da amostra, tá certo? Ok, pessoal? Pessoal, vocês sabem que tudo isso aí já foi, em 2019, já foi treinado, tudo isso aí, né? Com os recenseadores que foram selecionados para o censo prévio, né? O ensaio do censo, que foi lá. Vocês lembram qual foi a cidade que aconteceu o ensaio do censo? Foi lá nas Minas Gerais, né? Lá onde tem o escritor Adalberto, meu amigo, o escritor Adalberto. O ensaio do censo já aconteceu aí nas Minas Gerais, viu, Adalberto? Mas não foi na sua cidade, não. Qual foi a cidade que aconteceu o ensaio do censo? Qual foi? Quem sabe? Pessoal, vocês têm que ler esse manual. Tem que ler esse manual, porque são só 60 páginas, viu? Leiam, façam esquema, façam um mapa mental, tá certo? Nós estamos apenas começando. Professor, eu não sei. Pessoal, não fique triste, não. Nós estamos na 4ª semana de aula, tá certo? Nós ainda temos muito chão pela frente, viu? Nós vamos ver 20, certo? 20 encontros, bom? Tem muito chão pela frente. Nós estamos apenas no 4º. Agora, vocês já podem ir, tá certo? Fazendo esquemas, fazendo... Foi na cidade de Poços de Caldas, viu, pessoal? Na cidade de Poços de Caldas que o ensaio do censo foi realizado, viu? Foi realizado. No período de outubro a dezembro de 2019, viu? Tá certo? Tá bom? Então, turma, tá aí. Basicamente era isso aí, sobre os instrumentos do recenseador. Você tem esses 4 instrumentos aí na sua mão, tá certo? Você tem para você poder exercer a sua função de coletar os dados, viu? Turma, uma perguntinha nessa região aí do manual, que poderá cair também uma perguntinha, é a lista de endereços, viu, pessoal? Vocês vão ter como função de vocês atualizar essa lista de endereços. Por quê? Ela está defasada. Essa lista de endereços que vocês vão receber, ela é com base no censo de 2010. Já correram 11 anos aí, né, pessoal? Então, alguns endereços tiveram alterações, né? Tiveram alterações. Aí compete ao recenseador 3 coisas: confirmar, incluir ou excluir nessa lista de endereços que vocês vão atualizar, viu?
Por exemplo, você chega, era um terreno lá, estava lá na lista de endereços como sendo um terreno. Aí já foi construída lá, foi construído digamos, supermercado. Aí você vai ter que alterar na lista de endereços. Olha, pessoal, não é mais um terreno, agora é um supermercado, tá bom? Turma, esse trabalho é fascinante, viu? O trabalho de recenseador é fascinante. Eu queria que vocês vissem o orgulho com que o Pedro Bial, que faz aquele programa Madrugada, né? Pedro Bial, né? Conversa com Bial. Ele foi recenseador em 80, no censo de 80. Ele foi recenseador. Ele falou, pessoal, com emoção, disse que foi o trabalho melhor da vida dele. Foi o trabalho melhor da vida dele. Eu usei, quando eu fui fazer um trabalho, só rapidinho aqui, pessoal, essa historinha aqui, ó. Quando eu e um economista, colega meu chamado César, nós fomos fazer um trabalho na década de 70, fazer tipo assim, uma amostra, né, da cidade, e fazer aplicar um questionário, só que nesse aí não foi com esse DMC, não, viu? Não foi com esse computadorzinho, não. Foi em papel mesmo, era um questionário em papel mesmo, tá certo? Nós usamos, pessoal, os estudantes, tá certo? Da Universidade Federal, que estavam lá no interior do Piauí, no projeto Rondon, viu? Nós usamos eles, viu? Ao invés de a gente fazer um concurso, como era um trabalho, não tinha relação com o censo, né? Era um trabalho para definir se a cidade comportava mais uma agência bancária, aí nós não fizemos concurso, não. Nós convidamos os universitários que estavam lá na cidade no projeto Rondon, viu? E pagamos a eles. Nós pagamos do mesmo jeito que o censo vai fazer com vocês, pagar por questionário. Nós pagamos por questionário, tá certo? E eles ficaram felizes, viu? Ganharam o seu dinheirinho lá, ficaram felizes. Foi um mês esse trabalho. Passamos um mês lá nessa cidade, viu? Tá bom? Aplicando o censo para... Aliás, censo não, aplicando uma amostra. 600 domicílios. A cidade tinha muito mais domicílio. Nós consultamos apenas 600 domicílios. Veja como é fascinante esse trabalho, viu, pessoal? É fascinante, é fascinante. Vocês têm que ler esse manual, pessoal, como quem está lendo, assim, uma Bíblia, como quem está lendo um romance. Vou ler todo dia, para pegar detalhes dele, viu? Detalhes, tá bom? Vamos aqui vamos fechar o estudo, né, sobre o conhecimento censitário, e vamos agora para a última disciplina, que é matemática. Matemática. Hoje, focando as figuras planas, né? As figuras planas, a área das figuras planas e o perímetro das figuras planas. Vocês sabem qual é a diferença entre a área e o perímetro? Quem sabe a diferença entre a área de uma figura e o perímetro? Quem sabe? Não precisa, pessoal, ficar preocupado. Vocês vão aprender agora a diferença entre a área e o perímetro. Tá certo? A diferença entre a área e o perímetro vocês vão aprender agora. Então, vamos lá, voltar lá para a nossa trilha aqui, ó. Matemática, texto 4.2. Texto 4.2. Aí, pessoal, vamos marcar em vermelho. Pronto, fechamos. Falta agora só as provas, né? Para a gente encerrar a nossa aula. E exatamente na hora, pessoal, olha aí, ó. Faltam 2 minutos para 16, né? Para 4 horas, tá bom? Veja como nós dividimos o tempo bem direitinho, né? Bem direitinho. Então, vamos lá na matemática. Vamos pegar lá o 4.2, o texto 4.2, está aqui, ó. 4.2, tá aí, pessoal. São as áreas, essas áreazinhas aí, ó. Tá bom? Viu? Essas áreas aí. A área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do círculo e a área do triângulo, né? Tá bom? Tá certo? Então, tá aí essas figurinhas aí. Turma, as questões que o IBGE coloca, que a banca coloca, elas não são assim simples, né? Por exemplo, se esse triângulo aí, digamos que
a base esse retângulo aí, por exemplo, a base dele era 10, e a altura era, digamos, 5. Então, a área é a base vezes a altura. 10 vezes 5, 50. Agora, turma, a área, ela é expressa em metro quadrado. E o perímetro é expresso em metro, viu? Em metro ou centímetro, né? Qualquer dessas medidas de comprimento aí, tá certo? Então, veja essa diferença aí. A área é em metros quadrados, o perímetro é em metros simples, metro simples. Qual é, professor, a diferença entre a área e o perímetro? Qual é a diferença? O perímetro, pessoal, é a soma dos lados da figura, do entorno. Tem uma questão aí, vocês vão já ver na prova, que a banca não chama de perímetro, chama de entorno, ou seja, as laterais da figura, tá certo? Então, a soma das laterais da figura chama-se perímetro. Vamos supor que nesse quadrado aí, pessoal, vamos supor que nesse quadrado aqui, o lado fosse 5, tá certo? Um quadrado tem o lado 5. Qual é o valor do seu perímetro? Quem arrisca dizer? Um quadrado tem um lado igual a 5. Qual é o valor do seu perímetro? Tá vendo? Aí uma questãozinha bem legal aí, ó. Viu? Eu vou até escrever aqui. Ó. Um quadrado em lado igual a 5. A 5. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Sim, muito bem, ótimo. Ó, o quadrado tem lado igual a 5 centímetros, digamos, 5 centímetros, tá certo? 5 centímetros, tá bom? Qual é o valor do seu perímetro? Para ver se vocês entenderam. Quem arrisca responder? 20, professor. Quem arrisca responder? É 20. Eita, quem foi que falou 20 aí? Quem foi? Thaís. Thaís, parabéns, Thaís. Ora, pessoal, se o quadrado tem 4 lados, e se um lado tem 5, é só multiplicar por 4, né? 4 vezes 5, 20. Viu? 20 centímetros. Se o concurso colocasse 20 centímetros quadrados, estava errado. Porque o centímetro quadrado é para a área do quadrado. A área, tá certo? Que a área do quadrado, pessoal, é diferente do perímetro. Você viu aí que o perímetro deu 20, né? E a área? Quem arrisca dizer quanto? E a área? Qual é o valor da área? Qual é o valor da área? Qual é o valor da área? Qual é? Agora, pessoal, vocês viram lá a forma. A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. Tá certo? É o lado elevado ao quadrado. Então, se a resposta da primeira pergunta, se a resposta foi 20 centímetros, certo? Agora a resposta vai ser diferente. Porque é a área do quadrado, é igual ao lado elevado ao quadrado, tá certo? Tá bom? Ao lado elevado ao quadrado. Então, no caso aí, o lado é 5, então seria 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, que é igual a 25. Agora eu pergunto a vocês, esse 25 aí é o quê? É centímetro simples ou é centímetro quadrado? Quem arrisca? Quadrado. Quadrado, muito bem. Então, turma, veja que não é difícil, tá certo? Não é difícil, é fácil, é só fazer exercício, tá bom?
Eu vou indicar para vocês aqui, hoje, eu vou indicar para vocês um filme no YouTube que faz a área de todas as figuras, tá certo? Que é o Sandro Curió, viu? O Sandro Curió, viu? Tá certo? Ele faz a área, assim, os probleminhas de todos os tipos de área, tá bom? Viu? E nós vamos agora para a prova, né? Nós vamos agora para a prova. Professor, e as outras figuras? E, pessoal, as outras figuras que vocês estão vendo na área aí, ó. Do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Do círculo é o raio vezes π vezes o raio elevado ao quadrado, viu? Π é um valor 3,14, né? Vocês sabem, né? É uma constante, né? E a área do paralelogramo, professor, é a base vezes a altura, é a mesma fórmula do retângulo. É a base vezes a altura. E a área do quadrado, professor? É o lado elevado ao quadrado, tá certo? Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza pura? Beleza pura. Então, vamos agora para a nossa provinha para a gente encerrar. Vamos para a nossa provinha para a gente encerrar. Tá certo? Vamos aqui, ó, fechar aqui, ó. Só falta a prova aqui, ó. Botar em vermelho aqui a prova para a gente encerrar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a nossa prova. É o texto 4.5. Tem 2 questões de cada disciplina. 2 de português, 2 de matemática, 2 de ética e 2 de conhecimento censitário, tá certo? Então, vamos lá responder, né? Vamos responder aqui, ó. Vamos responder. Vamos começar pelas de português, né? Começar pelas de português aqui. Vou aumentar aqui, do jeito que eu fiz com aquele outro texto. Vou aumentar aqui para poder ficar melhor para vocês. Tá certo? Vou aumentar. Ficar melhor para vocês. Aí aqui, ó, português. Bora, a primeira questão aqui, ó. É uma música de Roberto Carlos, né? Essa música não é de Roberto Carlos? A banca pegou esse texto da música de Roberto Carlos, viu? Tá certo? E botou essa questão aí. Questão muito bonita, viu? Essa questão aí. Vamos ver aí quem arrisca aí, ó. Na frase, me aquece neste inverno, aí vem as opções, né? A colocação do pronome me, ele quer saber se a colocação tá correta ou tá errada aí. O que vocês acham? Tá correta ou tá errada aí a colocação do pronome me? Tá correto ou tá certo aí, ó? A frase aí o período começando com o pronome oblíquo, né? Com a próclise, né? Ao invés de uma ênclise, né? Tá certo? Então, essa frase aí, pessoal, está errada, viu? Ela está errada. A frase certa seria aquece-me. Aquece-me. Uma ênclise, né? Aquece-me neste inverno. Neste inverno, tá certo? Seria a frase correta, tá bom? Então, está errada aí, viu? Aquece-me neste inverno seria a frase correta. Então, a letra A, trata-se de uma ênclise, negativo. Se está antes, é uma próclise, né? B, configura uma mesóclise, negativo. Mesóclise é no meio. Aquecer-me-ia, né? Obedece à norma padrão? Não, tá errado, não obedece à norma padrão. Está em desacordo com a norma culta? Sim, está em desacordo. Então, é a resposta certa aí, essa letra D, né? A letra D seria a resposta correta, tá bom? A resposta é a letra D, viu? Está em desacordo com... Se ele tivesse colocado assim, aquece-me neste inverno, aí estava correto. Aí era uma ênclise, né? Olha aí a regra aí, ó. Não se começa um período com o pronome oblíquo. Não se começa o período com o pronome oblíquo. Não se começa. Certo? Entendeu, pessoal? Então tá aí a regrinha aí. Tá aí a regra. Vamos para mais uma questão. Mais uma questãozinha aqui, ó. Sobre agora a acentuação, que é o assunto de hoje. Sobre a acentuação, é o assunto de hoje. Quem arrisca responder aí?
Qual é a questão correta aí? Quem arrisca responder? Voluntário para responder essa questão. Da Banca SES Gran Rio. Banca SES Gran Rio. Assinale a opção em que todas as palavras estão escritas de forma correta. Máquina, Bíblia, família e nó. Onde é que está o erro aí, pessoal, nessa letra A? Quem arrisca? Onde é que está? Família. Família, muito bem. O erro está aqui, ó. Família era para ser acentuado. Vamos agora para a segunda opção. Árvore, folha, táxi e flor. Onde é que está o erro aí, pessoal? Folha. Folha. Folha não tem acento. Folha não tem acento. Não se enquadra em nenhuma das regras que nós mostramos hoje. Agora a letra C. Pé, fábrica, café e pão. Onde é que está o erro? No café. Café, pessoal, ó. Café, oxítona terminado em E. Era para ter acento. Agora, a última opção. Baú, viúva, órfão e caju. Tem erro aí, pessoal? Não. Não, ó. Baú é a regra do hiato. Viúva é a regra do hiato. Órfão é a regra do paroxítono terminado em ão. Caju é o oxítono terminado em U. Não tem acento, tá certo? Não tem acento. Terminado em I, terminado em U, não tem acento. Então, a regra está aí, ó. A regra é o texto 4.1, tá certo? A regra é o texto 4.1, que nós acabamos de ver aqui, né? Acabamos de ver aqui. Tá bom, pessoal? Beleza? Pessoal, concurso não é fácil. Só precisa disciplina e dedicação. Só isso, pessoal, só isso. Nada mais, viu? Concurso não é bicho de 7 cabeças, viu? Agora, a questão 3, essa daí, ó. Essa questão aí, ele dá 3 triângulos, ó, 3 triângulos, viu? Ele pegou e deu o triângulo lá de cima, ele disse que a altura é 2 e a base é 5. Por exemplo, se for só um triângulo, tá certo? Aí, no caso aí, seria o perímetro, ó, ele quer saber a figura do entorno. A figura do contorno é a mesma coisa da figura do perímetro, tá certo? O retângulo tem 4 lados. Se for só do retângulo lá de cima, seria 5 mais 5 mais 2 mais 2, seria 14. Mas ele pegou aquele triângulo de cima e formou uma figura com 3 triângulos, tá certo? 3 triângulos. Aí ele quer saber qual é a soma, né, do contorno. O contorno aí é o perímetro, tá certo? Então você vai ter que somar cada ladinho desse aqui e vai somar, viu? Ele já disse que essa altura do retângulo é 2. E ele já disse que a base é 5, tá certo? Ele já disse. Então, compete a vocês pegar esses valores aqui e somar, tá certo, pessoal? Botar o valorzinho em cada... Ele quer saber o contorno, né? Então, ele quer saber quanto é que vale isso aqui, 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 quanto é que vale isso aqui. Somando tudo, pessoal, tá certo? Somando tudo, vai dar... Depois vocês fazem em casa, tá certo? É Somando... 30, professor? 30... É? Não sei. Ó, eu vou deixar você raciocinar mais um pouquinho, sabe por quê, ó? Porque, ó, eu vou dizer aqui só para vocês aqui, para você ter uma ideia. Aqui é 5, aqui embaixo é 5, já faz 10, né? Aqui em cima é 5, já faz 15, né? Tá certo? E aqui é 5, já faz 20, tá bom? Então, só nesses contornos aqui já deu 20. Agora, os pequenininhos, ó, esse aqui é 2, a testeira aqui é 2, 2 com mais 2 aqui faz 4, né? Mais 2 aqui faz 4. Com mais 2 aqui faz 6, né? Tá certo? E com mais 2 aqui faz 8, né? Tá certo? Faz 8, entendeu? Então, só assim de cara assim, já deu 38, né? Tá certo? Tá bom? Só assim de cara já deu 38. Deixar vocês fazerem em casa aí, eu dou a resposta lá no grupo, viu? Deixar vocês pensarem um pouquinho aí, viu? Agora vamos ver a outra questão. Essa aqui ainda é mais legal, essa questão aqui, viu, pessoal? Veja que o IBGE, ele não pergunta, assim, só o valor da área, não, né? Ele bota um temperinho na panela, né?
Por exemplo, qual foi o temperinho que ele botou nessa questão aqui? Qual foi o temperinho que a banca CESP botou nessa questão aqui, ó? Ele disse o seguinte, ó, se o perímetro de um terreno retângulo é igual a 180 metros, por que ele não botou metro quadrado? Porque é perímetro, perímetro é metro, né? E se um dos lados desse retângulo mede 10 metros a mais que o outro, né? 10 metros a mais que o outro. Então, pessoal, aqui, ó, veja que ele botou, viu? Ele botou aqui, ó. Você escreve a figura só pelo que ele disse lá, viu? Só pelo que ele disse, você escreve a figura, ó. Ele disse que é um retângulo, ó, viu? Ele disse que é um retângulo, tá certo? Que a altura que são esses dois lados aqui, ó, a altura aqui, vamos botar aqui a altura, né? A altura aqui, ele disse que a altura aqui, ele disse que a altura, ele disse que cada lado desse é 10 a mais do que a altura. Então, você chama isso aqui, ó, você chama isso aqui de x, viu? Você chama esse lado aqui de x, tá bom? Ixi, desmanchei aí. Vamos voltar aqui. Você chama de x, esse ladinho aqui você chama de x, tá certo? Viu? Esse lado maior aqui você chama de x mais 10, né? Vou dar só uma dica aqui para você resolver, tá certo? E essa alturazinha aqui, ó, é só x, né? Essa altura aqui é só x, tá bom? A altura do retângulo é só x, tá bom? E o que foi que eu fiz aqui, meu Deus? Deixa eu voltar aqui, tá bom? Então, a base é x mais 10 e a altura é só x, tá bom? Então, você vai, para você resolver a questão, você vai exatamente procurar o valor de x, tá certo? Então, ó, x, que é a altura de um lado, mais x, que é a altura do outro lado, né? Mais a base, um lado da base, que é x mais 10, que é a base, mais o outro lado de cima, que é também x mais 10, tá certo? Essa soma aí, pessoal, é igual a quanto? Quem arrisca? Essa soma aí é igual a quanto? Ele está dando aí no problema. Viu? Ele está dizendo que... 180. Muito bem, 180. Então, é só igualar aqui, ó. É só igualar a 180 e achar o valor de x, tá certo? Só igualar a 180 e achar o valor de x, tá certo? Você passa, você soma tudo que é x aí. Quantos x tem aí? Quantos x tem? Quem arrisca dizer quantos x tem aí? 4x. 4x, tá certo? Aí, sem a letra, sem o x, você tem quanto? Quanto é que tem sem o x? Você tem 10 mais 10, que dá 20, né? Sem a letra x. Isso aí é igual a... Essa é a equação do primeiro grau, né, pessoal? Tá no concurso isso aí. É igual a 180, tá bom? Para achar o valor de x aí, você passa esse 20 para o outro lado, né? Passa para o outro lado trocando o sinal, né? Você passa para o outro lado trocando o sinal. Então, fica 4x igual a 180, que já está lá. Eu vou passar esse 20 para lá, trocando o sinal. Aí, a equação do primeiro grau, está no concurso isso aí. Equação do primeiro grau. Aí fica 4x igual a 180 menos 20 dá 160. 160. Quanto é o valor de x? O valor de x? O x é só dividir o 160 que não tem letra pelo que tem letra. 160 dividido por 4, que é o que tem letra. Que dá quanto? 160 dividido por 4, quanto dá, pessoal? 40. 40. Pronto. Aí, você achou o valor de x, que é 40, né? Então, agora está fácil de achar a área do retângulo. A área do retângulo não é a base vezes a altura, né? A área do retângulo é a base vezes a altura. Então, se
a base aqui é x mais 10, e se x é 40, então essa de baixo aqui, essa é aqui a base do retângulo aqui é 50, e a altura é 40, tá certo? Então, a área vai ficar, a área que ele está perguntando é a área, né? A área do retângulo, a área do retângulo é exatamente a base vezes a altura. Se a base aí é 50, e se a altura é 40, a área que a gente chama de A grande, a área do retângulo, é igual a base vezes a altura. Vezes a altura, tá bom? É igual a base vezes a altura. A gente chama de altura de H, né? Vai ser igual a quê? Vai ser igual, a base é 40 e a altura é 50. Quanto é 40 vezes 50? Quanto é 40 vezes 50? 4 vezes 5 é 20, né? Aí bota os dois zeros. 2.000. Aí eu pergunto a vocês, é metro quadrado ou é metro simples? Metro quadrado ou metro simples? Metro quadrado. A área é em metro quadrado. Perímetro é em metro simples. Então, a resposta certa está aí, ó. Tá certo? A resposta certa é a letra E. A letra E. Tá bom? A letra E. Ok? Não é fácil? Turma, é simples, é só estudar. Eu boto um desafio aqui para vocês. Eu vou colocar aqui um desafio para vocês. Viu? Eu vou colocar lá no grupo esta mesma questão, mudando só os dados, para vocês fazerem, tá bom? Essa mesma questão. Vamos agora para a parte de questões de ética agora. Vamos para as questões de ética. Vamos lá para as questões de ética? Quem arrisca responder essa questão aqui? Quem arrisca responder? Quem arrisca responder essa questão aqui? Voluntário para responder essa questão. Da banca CESP. Da banca CESP. A comissão de ética, ao apurar que o servidor cometeu um delito, pode aplicar, no máximo, a pena de... Quem arrisca? Censura. 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 Muito bem, pessoal. Turma, essa questão, ela se repete 1000 vezes no concurso. Basta que não pode botar igual, viu? Se botar igual, anula. Olha como ele botou agora aqui, ó. Olha como ele botou ela igualzinha no outro concurso. Ele botou trocando só algumas besteirinhas. Aí é a dica para você achar a resposta, tá certo? A dica para você achar a resposta é o artigo 18 do Código de Ética. Só ir lá, vocês têm um Código de Ética. Vamos para outro, mais uma questãozinha aqui, ó. Mais uma questão. Penúltima. Quem arrisca dizer qual é a resposta aqui? Quem arrisca? Quem arrisca dizer? Mesma banca, CESP. Um chefe desviou o servidor, seu subordinado, para fazer trabalho de interesse pessoal. Não pode. Neste caso, a comissão de ética, que é ele botou até aí, ó, decreto 1171, pode aplicar a pena de... O que vocês acham? Pode demitir, pode advertir, pode suspender. Qual é a resposta, pessoal? É censura também, professor? Censura também, muito bem. Censura também. Turma, veja duas questões parecidíssimas, né? Parecidíssimas. Olha, se você já sabe, pessoal, que a comissão de ética só pode aplicar a pena de censura, pode cair do jeito que quiser, vocês vão botar censura. Pode cair do jeito que quiser, vocês vão botar censura. Censura, tá certo? E a fonte da pesquisa aí é o mesmo artigo. O mesmo artiguinho, artigo 18 do Código de Ética, tá certo? Última questão aí, a última questão. Agora, pessoal, é sobre conhecimento técnico. Agora é sobre conhecimento técnico. Vocês leram o manual,
vocês estão seguros, né? São funções do IBGE, exceto, ou seja, só tem uma aí que não é função. As outras são. Qual é que vocês acham que não é função do IBGE aí? Qual é? Só tem uma aí que não é função do IBGE. Ó, identificar, mapear e analisar o território, recensear a população e informar como ela vive, mostrar a evolução da economia, produzir informações estatísticas, tudo isso aí, pessoal, é IBGE. Mas se você for lá na página 5 do manual, que vocês estão lendo aí, se você for na página 5 do manual, vai dizer que só uma aí não é função do IBGE, que é exatamente, sabe qual, pessoal? Formular o planejamento do país. Quem formula é o governo, não é o IBGE. É lá o ministro da Economia, o Ministério da Economia, tá certo? Não é o IBGE. O IBGE só faz produzir informação, tá certo? Entendeu, pessoal? Tá bom? E mais uma para encerrar. Mais uma questãozinha para encerrar. Pessoal, o que vocês estão achando assim de todas as disciplinas juntas? É melhor ou é pior? O que vocês acham? Digam lá no grupo, viu? O que vocês acharam? Olha aí, ó. Olha aí, a última questão aí, ó. O recenseador deverá se reportar. Pessoal, se reportar aí é no sentido de dever e de dever obediência, tá certo? A quem é que o recenseador deve obediência? É o agente censitário municipal? É o coordenador do censo? É o agente comunitário? É o agente censitário de serviço, né? O coordenador censitário, né, do setor lá. Qual é desses aí, pessoal? Vocês têm isso aí, pessoal, no manualzinho de vocês, tá certo? Na página 26, a página 26 que fala da estrutura do censo, da estrutura do censo, tá certo? Lá na página 26, se vocês forem lá, vocês acham. Onde vocês são o último, tá certo? Ó, primeiro é o coordenador do censo, viu? Depois vem o coordenador de área, depois vem o coordenador censitário de subárea, depois vem o agente censitário municipal, depois vem o agente censitário supervisor, que é o ACS, aí vem vocês, tá certo? Então, vocês devem obediência ao ACS, agentes censitários superiores, tá certo? Ok? Supervisores. Agentes censitários supervisores. Vou até botar por extenso aqui, ó. Agentes censitários supervisores. Vocês vão dever obediência a eles, viu? A eles, viu? Agentes censitários supervisores. Vocês vão dever obediência a eles, tá certo? A eles é a quem vocês devem obediência, tá bom? Então, leia o manualzinho com muita atenção, viu? Deixa eu ligar aqui com muita atenção, porque as questões, elas são fáceis, mas vocês precisam ler o manual, né? As questões são fáceis, mas vocês precisam ler o manual, é o manual, página 26 aí. E acabou, pessoal, acabou que era doce, viu? Acabou que era doce, tá certo?